Seja bem-vindo ao RTV Notícias. Maria Luísa Albuquerque, que falava na abertura de um jantar-debate, defendeu que se Portugal voltar a precisar de pedir ajuda, não deve assumir que essa ajuda estará sempre e necessariamente disponível. Entre os desafios apontados pela Ministra das Finanças estão o envelhecimento do país, as competências e as qualificações da população e a crónica falta de capital das empresas, sejam elas grandes ou pequenas, públicas ou privadas. A respeito da subcapitalização, as empresas portuguesas, Maria Luísa Albuquerque afirmou que os bancos, que agora estão capitalizados e que existem para conceder crédito ao setor não financeiro, enfrentam atualmente um dilema impossível. Maria Luísa Albuquerque concluiu o seu discurso com uma nota positiva, respondendo às 3 perguntas que serviram de mote ao debate: que moeda, que economia e que futuro? A moeda, claramente, o euro, a economia assente na iniciativa privada, nos setores transacionáveis, sem rendas e sem sustentar artificialmente aquilo que não tem viabilidade económica, porque a prazo sai sempre mais caro. De acordo com o Índice Global das Diferenças de Género do Fórum Económico Mundial, a desigualdade salarial entre homens e mulheres mantém-se elevada. O relatório divulgado esta semana concluiu que, a julgar pela evolução observada nos últimos anos, serão precisos 81 anos para que o mundo possa alcançar a igualdade na área do trabalho. Portugal melhorou a sua posição no Índice Global das Diferenças de Género do Fórum Económico Mundial. Entre 142 países, Portugal está agora na posição 39. Há um ano estava no lugar 51 em 136 países. Olhando para cada um dos diferentes indicadores tidos em conta, sai-se particularmente bem nos relacionados com a educação e particularmente mal em matéria de igualdade salarial. A desigualdade salarial é ainda um problema persistente em Portugal. Atualmente, o nosso país apresenta-se no lugar 97 de maior hiato do mundo e atrás da maioria dos países europeus. Há um ano atrás, ocupávamos o lugar 109. Apesar de ter havido uma ligeira melhoria na edição de 2014, esta é uma questão que persiste e para a qual os próprios sindicatos não estão muito sensibilizados. Segundo o Índice Global das Diferenças de Género, os países nórdicos são os mais igualitários. Os primeiros lugares são ocupados pela Islândia e pela Finlândia. Seguem-se a Noruega, a Suécia e a Dinamarca. O Mali, a Síria, o Chad, o Paquistão e, por fim, o Iémen são aqueles onde as diferenças entre homens e mulheres são globalmente mais acentuadas. Este ranking é feito desde 2006 e começou com 111 países a entrar no estudo, sendo atualmente 142 países. Foram tidos em conta indicadores como o peso de homens e mulheres no mercado de trabalho, em cargos de chefia, nos parlamentos e nos ministérios, as disparidades de rendimentos, de níveis de escolaridade e de esperança de vida. O ano em que Portugal esteve melhor na lista foi 2010, onde ocupava o lugar 32 entre 134 países. Com tudo isto, impõe-se a pergunta: será preciso esperar 81 anos para que tudo melhore? Nós por cá esperamos que não. Dia 10 de novembro realiza-se mais uma edição do Clube dos Pensadores, desta feita com Ana Drago e Daniel Oliveira. Para nos falar sobre mais esta edição, tenho comigo Joaquim Jorge. Joaquim Jorge, muito boa tarde. Obrigado desde já pela sua presença. Ana Drago e Daniel Oliveira serão os convidados de mais uma edição do Clube dos Pensadores. O que é que se espera? Ambos ligados ao Bloco de Esquerda? Já saíram. Não, o que é giro é que eu costumo ter sempre um convidado e desta vez é 2. Vai ser mais difícil fazer o debate, não é? Tenho que dar mais tempo ao convidado, aos convidados para falarem, não é? E depois a plateia, como está habituada a fazer perguntas só a uma pessoa, vai ser giro. É um desafio este Clube O que eu acho é que o Bloco de Esquerda vai ficar com as orelhas vermelhas. Mas eu não faço isso para atacar o Bloco de Esquerda, isso faço questão. Aliás, tive cuidado de avisar o João Semedo. Debate de ideias. Debate de ideias. Querem-se coligar com o Partido Livre. A Ana Drago, é preciso que se diga, eu por acaso acho imensa piada, porque a Ana Drago é deputada da Assembleia Municipal de Lisboa, não é deputada da Nação. Foi nesta legislatura.
E o Daniel Oliveira é uma pessoa mediática, não é? Da SIC. E é giro, porque sabe o que é que isto, o tempo ajuda-me a fazer coisas interessantes. Toda a gente dizia, quando foi aquilo do Relvas, o clube vai acabar, tu vais ver, não tens convidados, ninguém quer vir. Quer dizer, continua a manter o Clube dos Pensadores, continua a ter convidados, continua a debater questões de interesse nacional. Quem não deve não teme, não é? Faço isto por bem e para dar voz às pessoas, e essas pessoas são dessa área e, portanto, quer dizer, não há mais nada a provar, está tudo provado. Sabe, quando se faz alguma coisa por bem há sempre detratores. Isto é um país de invejosos e de cobardes. Quais é que serão os temas que estarão em cima da mesa neste debate? O que está em cima da mesa, podemos falar, eu estou aqui a alvitrar alguma coisa, mas até ao dia, 10 dias em política é uma imensidão. O Orçamento de Estado, como é que vão negociar isso com o Partido Livre relativamente às listas para a Assembleia da República, que as eleições são em setembro, por exemplo, onde é que se vão, como é que está o Fórum Manifesto, mais pessoas, o que é que se tem feito, é isso. Como é que correu o debate anterior? Sabe que é assim, há muitos debates, o clube depende muito da comunicação social. Se a comunicação social der eco, isto é muito falado, mas muitas vezes não tem eco e tem muita gente. O Ribeiro e Castro, a sala estava cheia. Foi o último debate do clube. Foi a rentrée, não é? Pois, claro, antes as pessoas comparam Ribeiro e Castro com Marcelo Rebelo de Sousa, mas a gente não pode ter sempre pessoas que as pessoas acham que devem ter, porque o Ribeiro e Castro, no fim, é um crítico do CDS e teve imensa piada, porque o Pedro Santana Lopes uma vez tinha-me dito, já reparou que quem vai ao clube ganha uma projeção e depois é muito falado. O Ribeiro e Castro ontem foi o homem escolhido pelo CDS, apesar de estar em divergência, em rota de colisão com o Paulo Portas, foi o escolhido para defender o Orçamento de Estado. Quer dizer, o clube, afinal, tem, não sei, tem... Tem peso? Não sei. Tem peso político? Considera que tem de facto aqui, digamos assim, eu não diria peso interesse político, porque as pessoas, o peso depende de quem lhe dá o peso e da balança que se utiliza, não é? Eu não estou muito à espera de louvores, eu estou à espera, eu gosto de fazer as coisas, não me preocupa muito o que os outros pensam. Agora vão dizer, olha, lá vais tu trazer pessoas de esquerda. Como é que escolheu estes convidados? Aliás, já referiu que tem sempre apenas um convidado, desta vez tem 2 convidados. O que é que pretende com estes 2 convidados? Como é que fez esta seleção destes 2 convidados? Então, eu penso, não é? Acho que é numa altura essencial à formação de novos partidos, o regime está com problemas. Sabe que se for uma nova formação que não seja populista, que venha por bem, que defenda ideias, eu sou a favor disso. E também a mim me preocupa um bocado, porque eu sou a favor de maiorias, e eu acho que o Partido Socialista pode ganhar as próximas eleições. Com maioria absoluta? Não. Eu prefiro, sinceramente, que fique com a Ana Drago, com o Daniel Oliveira, com o Partido Livre, com outros partidos. Não vou falar em nomes, mas, portanto, quer dizer... e depois há outra coisa. Sabe que eu tenho lutado há muito tempo pela regeneração da política. Eu faço uma coisa que o Marcelo diz, e eu agradeço-lhe, que é pedagogia cívica. Há muita gente que tem a mania, que é correr com estes políticos todos e vir novos. O problema é que os novos que têm aparecido ou são iguais ou ainda são piores que os que cá estão. Agora, os que lá estão ainda não perceberam que têm que mudar as coisas. Falam sempre na abstenção, que vão fazer, que vão acontecer. Não ligam. O povo está farto de dar sinais. Eu, por exemplo, não voto. Digo-lhe já, eu não voto. Porque é uma forma inteligente de lhes fazer ver que estão errados de uma forma simples. Mas não gosta de também participar na escolha de um candidato? Para quê? Para mudar o Gosto país. mais de não apresentar. Para quê? E a gente falta. É o que se vê. Percebe? As pessoas mentem, não há escrúpulos, não há moral, não há ética. Não é? Repare, este governo foi para lá
prometendo uma coisa e está a fazer outra completamente diferente. Mas deixa-me só dizer isto. Há aqui 3 vias. Uma é o sistema cair, outra é por novos partidos, mas há outra, que é a regeneração, haver contrapoderes. Eu sou a favor de que os políticos prestem contas. Deveria de haver, os cidadãos deviam haver um Tribunal Constitucional que existe, eleito não pelo Governo, um Tribunal de Contas não consultivo, mas deliberativo. Por exemplo, um partido não cumpre as regras de financiamento, não deveria poder concorrer às eleições. Algumas restrições. A democracia devia ser mais barata. Joaquim Jorge, Diga. Já falou, e também para darmos por Eu falo terminado este imenso, nosso desculpe. comentário, não, falou há pouco precisamente na criação de um novo partido. O que é que significa para o país este novo partido? Qual? O novo partido político de Marinho e Pinto. Para uns é uma forma de ser do contra. Eu estou expectante, mas pelo que vejo, sabe que eu aceito um novo partido de uma pessoa que fale na primeira pessoa, e que dê o exemplo. Marinho Pinto não está a dar o exemplo. Disse que ganhava muito dinheiro no Parlamento Europeu e que esse dinheiro era excessivo para o que fazem, fica com o dinheiro. O Marinho Pinto estabeleceu um ordenado quando foi para a Ordem dos Advogados. Essa ordem tem fundos públicos. Bem, o Marinho Pinto, quando saiu da Ordem dos Advogados, disse que gostava de ser Ministro da Justiça ou Provedor da Justiça. Pronto, tem o seu estilo, não sei. Sabe que, por exemplo, sabe que o povo não é... O meu filho tem 20 e tal anos e votou no Coelho, no José Manuel Coelho, por gozo, por ironia, porque lhe achava piada na Madeira. A brincar, esse senhor teve 300 mil votos. Não estamos a brincar. É uma forma de protesto também contra as atuais políticas do Governo. Não, Joaquim Jorge, estamos com o nosso tempo contado. Quero apenas dizer, mais uma vez, relembrar para quem nos está a ver, que dia 10 de novembro temos mais uma edição do Clube dos Pensadores com a presença de Ana Drago e Daniel Oliveira. Joaquim Jorge, muito obrigado pela sua presença. Até uma próxima. O número de visitantes estrangeiros à cidade do Porto tem aumentado consideravelmente e esta cidade é já considerada um caso de sucesso notável. E o Porto continua a ser notícia, desta vez porque o presidente do Turismo de Portugal, João Coutrinho Figueiredo, afirmou que o Porto é um dos mais notáveis casos de sucesso no país quanto à sua afirmação como destino turístico. Falamos de uma cidade que se conseguiu impor como destino turístico num país onde já existem 3 regiões turísticas com algum desenvolvimento, o Algarve, Lisboa e Madeira, e que oferece um atrativo completamente diferente do que já existe. Na opinião de João Coutrinho de Figueiredo, as regiões que têm ambições de se tornarem atrativas turisticamente e encontrar a sua identidade devem inspirar-se no Porto. O responsável pelo turismo de Portugal realçou ainda o facto desta cidade ter um caráter autêntico e de não pretender ser mais do que aquilo que é, gerando nos turistas uma sensação de genuinidade e de reencontro com o tempo de consumo menos ostensivo. Nos últimos 3 anos, cerca de 1/3 dos apoios para o setor foram canalizados para a região norte. As verbas destinadas à hotelaria e animação turística situaram-se entre os 42% e 46%, demonstrando que se houve discriminação, foi positiva. O vice-presidente da Associação de Turismo do Porto e Norte, Nuno Botelho, lembrou que o Porto está na moda e é um destino sexy. E atualmente é o segundo destino regional com maior taxa de crescimento. No primeiro semestre deste ano foram registadas 1.183.800 dormidas de estrangeiros, o que representa um aumento de 15,8% face ao mesmo período do ano passado. Segundo dados do Turismo de Portugal, os principais turistas do Norte vêm de Espanha, França, Brasil, Alemanha e Reino Unido. A taxa de dormida de visitantes residentes representa 49%, enquanto a de não residentes situa-se nos 51%. Já sabe que por cá só encontra boas razões para visitar esta cidade do norte de Portugal, que tem crescido a olhos vistos.
E a partir de hoje na RTV Notícias teremos à sexta-feira a companhia de Gil Nunes, comentador desportivo, que a partir de agora nos fará companhia na RTV. Gil, muito boa tarde. Olá, Obrigado boa tarde. desde já pela presença. Começamos com o Futebol Clube do Porto e começamos com "Enquanto se cansa, não se assobia". São então palavras de Lopetegui antes do jogo com o Nacional. O que é que esta mensagem traduz? Esta mensagem traduz um espírito de união que o Lopetegui quer trazer em torno da equipa, que é legítimo. Eu penso que ele está a planear muito a época em termos de maratona e não de uma prova de sprint. E os adeptos têm mesmo que avaliar a prestação do Futebol Clube do Porto neste início como uma prestação ainda, como uma análise um pouco tenra daquilo que poderemos ter até ao final. Portanto, é um treinador que tem apostado muito na política de rotatividade, que é o que acontece nas maiores equipas europeias, e na busca também de novas soluções para o Futebol Clube do Porto, sobretudo a nível de meio campo, que se tem revelado como o calcanhar daqueles da equipa portista. De facto, este início de época de Lopetegui não agradou a todos. Sim, é verdade, mas penso que Lopetegui não está a ser polémico. Como eu disse há pouco, a política de rotatividade tem permitido a busca de novas soluções. Eu falo muito o Porto tem um problema, quanto a mim, se me permites a analogia, um problema cardíaco, que é um problema da definição do camisola 6, da posição 6, depois da saída de Fernando. Lopetegui testou Rubén Neves, com 17 anos, é um jogador que é passível de ser substituído durante o jogo e, como tal, é sempre uma solução de risco, muito embora a qualidade do jogador seja completamente indiscutível. Por isso a aposta que tem recaído mais em Casemiro. Casemiro é um jogador com cartaz no Brasil, foi agora convocado para a seleção brasileira e o próprio estilo do jogo do Futebol Clube do Porto, com muito enfoque no ataque pelas alas, dá uma grande responsabilidade a quem joga nessa posição 6. E, como tal, eu acho que é... O que é que Casemiro traz à equipa? Mais dinâmica, mais velocidade? Casemiro traz mais ofensividade, mais qualidade de passe, traz uma coisa que Fernando não trazia, que é golos é o segundo golo que marca na sequência de pontapés de canto. Estou a falar do primeiro jogo, foi um jogo amigável com o WBA, salvo erro, em que ele marcou um golo de cabeça e agora marcou neste último jogo frente ao Arouca. É sempre mais uma solução ofensiva em termos de bolas paradas, defensiva também, obviamente. É um jogador com mais qualidade de passe, com mais qualidade para jogar entre linhas, é um jogador que também arrisca mais no remate fora de longe, muito embora o seu posicionamento defensivo e o facto de deixar muito espaço entre linhas, entre o médio defensivo e os centrais, tem permitido um grande aproveitamento por parte das equipas adversárias, e o caso mais bicudo, se me permite a expressão, foi contra o Sporting, em que o Sporting quase ganhou o jogo no aproveitamento desse espaço que ficou aberto. Muito bem. Poderíamos arriscar-nos com um 11 frente ao Nacional? Arriscar um 11 com o Lopetegui é sempre difícil e, na minha opinião, e tendo em conta que se trata de uma filosofia de maratona, é o posicionamento adequado. Penso que a questão dos centrais, eu não sei muito bem se a solução Indi e Marcana é para manter, porque são dois jogadores esquerdinos e não é muito habitual termos dois jogadores esquerdinos, até pelas saídas de bola, temos dois jogadores esquerdinos na posição central. A nível de meio campo, penso que há três jogadores que penso que se mantêm inequivocamente sempre apesar da política de rotatividade do Lopetegui. Falo do Herrera, falo do Brahimi e falo do Jackson. Esses são a espinha dorsal da equipa. Depois os restantes será sempre, há questões mais prováveis, há questões mais improváveis. Por exemplo, a questão do Quinteiro parece-me, tendo em conta o ascendente de forma, parece-me uma questão indiscutível. Agora teremos que ver as outras. Eu não queria arriscar, mas também não sou eu que tenho ficamos com essa ideia de que pelo menos estes três jogadores serão certamente a espinha dorsal, como tu lhe chamaste, do Futebol Clube do Porto, e deste 11 que este fim de semana recebe o Nacional no Estádio do Dragão. Adivinha-se um jogo difícil? Eu penso que o Nacional ainda está à procura de alguma identidade e de algum padrão que o Manuel Machado ainda não conseguiu estabelecer este ano. Recuperou, eu desconheço se foi por lesão ou se foi por opção técnica, mas penso que foi por lesão, o Ali Ghazal, que era um jogador fundamental, lá está um jogador da posição 6, um jogador fundamental na estrutura do jogo do Nacional, e que foi um dos artífices da ida do Nacional à Europa. É uma equipa que
Pelo que vi, também não tenho muitos dados acerca do Nacional, não queria estar a arriscar muito o meu comentário, mas pelo que vi é uma equipa que assenta muito no 4-3-3, num formato muito tradicional. O Manuel Machado costuma fazer um triângulo invertido na frente de ataque, por exemplo, quem se lembra do Miguelito, um jogador que depois foi para o Benfica, que jogava a extremo direito no Nacional. Mas eu penso que, pelos dados que tenho e que, como disse, o Nacional não serão os melhores, penso que o Futebol Clube do Porto, em condições normais, até pelo fator físico, pela estrutura que vai tendo e pela capacidade que vai tendo em responder em várias frentes, penso que o Futebol Clube do Porto será o favorito natural. Será o favorito. Parte então como favorito para este jogo frente ao Nacional. Quem também se desloca ao norte é o Sporting, desta feita a Guimarães, e desloca-se a 100%. Sim, desloca-se a 100%. O Sporting terá um problema mais bicudo para resolver, porque o Guimarães tem feito um excelente. O Guimarães foi das equipas que melhor se preparou este ano. Para além de ter um excelente trabalho de articulação entre a equipa B e os escalões de formação, ou seja, são vários os jogadores da equipa B e da equipa de formação que saltaram diretamente para a equipa principal. Falo do Tomané, falo do Areias, falo do Luís Rocha, falo do João Mourinho, falo do. Deixa-me só recorrer aqui da minha cabo, do Paulo Oliveira, que depois saltou para o Sporting, do Josué, do Preto. Portanto, há uma data de jogadores que essa articulação tem sido muito bem feita no Guimarães e, para além disso, houve um grande trabalho de prospecção e de sapa, por assim dizer. Foram recrutar jogadores que eram, sinceramente, os mais necessários para as lacunas que eles tinham. Um bom defesa esquerdo, como é o caso do Traoré, o Alves, que foi o terceiro melhor marcador do campeonato uruguai pela equipa do Danúbio, salvo erro. Foram buscar o Bernard, que é um centrocampista, um camisola 10 com grande capacidade de aceleração e grande capacidade de jogar entre linhas. Foram buscar o Bruno Gaspar, uma boa solução para a defesa direito. Portanto, o Guimarães assume-se cada vez mais como uma equipa a ter em conta mesmo para incomodar os grandes e a assumir-se também ele como uma equipa que faz a diferença. E joga em casa. Sim, tem jogar esse sempre. fator. Sim, jogar em casa, sobretudo com uma equipa como o Guimarães, é sempre um fator a ter em conta, até porque tem uma cidade toda atrás que se identifica com os valores da equipa e o Sporting não irá certamente enfrentar só uma equipa, vai enfrentar toda uma cidade e é sempre um fator adicional para o Guimarães tentar obter esses 3 pontos. Aliás, os bilhetes também já esgotaram para este jogo, portanto, aquilo que se espera é um grande jogo de futebol, então, no estádio Dom Afonso Henriques. Expectativas para as duas equipas? Eu penso que será um jogo equilibrado. Como disse, o Guimarães teve os piores 45 minutos da época no jogo contra o Marítimo, que ao intervalo já estava a perder 4-0. O Sporting tem estado em crescendo e tem a equipa que se calhar dos 3 grandes está mais equilibrada neste momento. Eu ainda não percebi muito bem a forma como o Sporting quer defender. Dá-me a ideia que o Marco Silva quer transpor as ideias que trouxe do Estoril para o Sporting, mas ainda não se conseguiu perceber que tipo de... O Sporting concede sempre muitas oportunidades de golo durante os jogos, mas seja como for, do meio campo à frente é uma equipa temível. Tem um meio campo muito bem construído, que vem da época passada. Tiraram o André Martins, colocaram o João Mário, que é um jogador que, na minha opinião, na transição defensiva é um jogador que defende melhor. E depois foi uma potenciação e uma capitalização das qualidades do Nani, que para além de ser um extremo que faz muita diferença nas alas, é também um jogador que, puxado a número 10, como ele jogou muitas vezes nas camadas jovens, que eu tive a oportunidade de acompanhar, é um jogador que faz muita diferença e em termos de pressão alta, quando ele recupera a bola, é sempre uma capitalização do 1 contra 1, que tem dado golos, como aconteceu no segundo golo frente ao Futebol Clube do Porto. Foi assim a receita. Só para terminarmos também esta questão do Sporting, a questão do William Carvalho, que mais uma vez está na mira do Arsenal. De facto, quando reabrir o mercado de transferências de inverno, o William Carvalho, o Sporting, conseguirá mantê-lo? Isso são questões do foro interno do clube, mas o que eu posso dizer é que o William Carvalho é um jogador que vai muito ao encontro do ADN do Arsenal. Apostar em jogadores jovens com provas dadas nos campeonatos europeus que não o inglês e depois tentar potenciá-los e tentar levá-los a um nível superior. O William Carvalho este ano deu um salto, tornou-se titular da seleção nacional. É um jogador que, muito embora em determinadas fases do jogo tenha algumas dificuldades de posicionamento, que é o calcanhar daqueles que mais lhe é apontado, mas é um jogador com uma qualidade tremenda, desde as camadas jovens tem evidenciado isso. Mesmo nas camadas jovens jogava numa posição ligeiramente mais adiantada, portanto esta transição faz com que seja um jogador extremamente completo e eu acho que
Sim, é verdade que obedece ao ADN do Arsenal. Agora vamos ver até que ponto a questão financeira pode ou não condicionar esta transferência. Para terminar este comentário desportivo, falamos sobre o Benfica Rio Ave. É também um jogo que se avizinha difícil. É um jogo que se avizinha complicado até pela forma como o Rio Ave joga. É uma equipa que privilegia muito o futebol de posse. Está sem o Pedro Moreira agora, que é um elemento que foi fundamental no início da época do Rio Ave, e tem o handicap também de participar nas provas europeias, e as provas europeias são sempre muito complicadas para uma equipa como o Rio Ave, que tem um plantel menos extenso e com menos capacidade de resposta em várias frentes. O Benfica é uma equipa que tradicionalmente, neste início da época, aposta muito nas mudanças bruscas da velocidade do jogo, enquanto não define o seu padrão, que se vai definindo ao longo da temporada. Portanto, tendo em conta esse handicap que o Rio Ave tem, um handicap mais físico, para além da qualidade individual dos jogadores do Benfica ser claramente superior, eu penso que o Benfica ganhará o jogo sem grande dificuldade. E estará também já o Benfica a pensar certamente no jogo frente ao Mónaco na terça-feira? Sim, certamente será um jogo de vitória obrigatória se o Benfica se quiser manter na Liga dos Campeões, mais difíceis, ou mesmo passar para a Liga Europa. Eu acho que o Benfica tradicionalmente não faz grandes fases de grupo da Liga dos Campeões, como todos nós sabemos, que obedece um pouco a essa ADN da equipa. Uma equipa que vai crescendo muito ao longo da temporada, que vai definindo as suas posições. O Jorge Jesus é um treinador que faz evoluir muito os jogadores, e de acordo com algumas saídas que foram feitas durante a última temporada, eu penso que esse processo poderá trazer algumas dificuldades a um Mónaco que vai crescendo. Quer assegurar alguns jogadores que são fundamentais também na equipa do Benfica? Sálvio, Gaetano, Cristante, Samaris tem entrado agora na equipa, temos um posicionamento central em termos do quem faz melhor companhia ao Luizão. Penso que é uma equipa que, como disse, está em processo evolutivo, e esse processo evolutivo faz com que na Liga dos Campeões nem sempre se tenha a melhor qualidade nesta fase de grupos, mas é uma estratégia que o Benfica adopta e, portanto, já tem tido resultados mais para a frente, portanto não podemos contestar muito essa medida. Para além destes jogos que o Benfica terá pela frente, não podemos deixar também de comentar aqui as declarações de Jorge Jesus. O treinador do Benfica diz ter ficado surpreendido por não ver o seu nome na lista internacional dos melhores da época passada. Penso que é uma posição de Jorge Jesus completamente justa e completamente adequada. Se fôssemos a falar de um top 5, eu acho que há 5 nomes que são completamente indiscutíveis. Guardiola, campeão pela Alemanha; Pellegrini, campeão pela Inglaterra; Joaquim Löw, campeão do mundo; Simeone, campeão espanhol e uma temporada fantástica pelo Atlético de Madrid; e Carlo Ancelotti, vencedor da Liga dos Campeões pelo Real Madrid. Ou seja, esses 5 nomes são completamente indiscutíveis. Agora, se abrimos o leque a um top 10, temos um treinador que foi campeão nacional por Portugal, vencedor da Taça de Portugal e, para além disso, duplo finalista da Liga Europa. O Benfica, apesar de ter perdido por 2 vezes, foi duplo finalista, portanto não está ao alcance de qualquer um. Portanto, acho que era do 6 ao 10, se me permites a expressão, acho que era perfeitamente adequado. Injusto para Jorge Jesus. Injusto para Jorge Jesus. Muito bem. Gil, damos por terminado este nosso comentário desportivo referente então a este fim de semana. Para a semana certamente iremos também aqui falar daquilo que foram estes jogos deste fim de semana. Gil, muito obrigada pela tua presença. Voltamos a ver-nos para a semana. Obrigado. Quanto a nós, ficamos agora com o estado do tempo para amanhã. Céu pouco nublado ou limpo, tornando-se gradualmente muito nublado no litoral oeste, a partir do início da tarde e progredindo para o interior. Pequena subida da temperatura mínima no litoral norte e centro e pequena descida da temperatura máxima. Quanto a temperaturas, o Porto espera uma mínima de 17 graus e uma máxima de 20. Em Lisboa, a mínima será de 15 graus e a máxima de 22. E em Faro, a mínima será de 18 graus e a máxima de 25. É tudo por agora, já sabem, a informação regressa mais logo. Até lá, fique bem.